Olá, um bom dia a todos vocês que me acompanham nesta manhã de domingo. Eu estou aqui em nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional de Monte Santo, só que ela está vazia. E uma igreja vazia, um templo vazio, é um lugar triste, é um lugar onde não existe vida, porque não está acolhendo as pessoas. Nós que somos filhos e filhas de Deus, que compreendemos o que realmente é ser igreja, nós sabemos que o templo, este lugar bonito em que nos reunimos, ele não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja somos nós. Cristo habita em cada um de nós, seres humanos. Cristo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em mim, habita em você. E num dia como hoje, um templo como este, vazio, é um lugar triste, porém, é um lugar que precisa estar vazio hoje, para a preservação das nossas vidas, para que possamos realmente cuidar uns dos outros. A postura mais correta nossa como igreja é de preservação da vida nesse momento, e de tempos em tempos, a atitude de amor para com o próximo por parte da igreja, ela muda, ela se transforma de acordo com a circunstância, de acordo com a situação. E hoje é necessário que estejamos em casa. E o fato do templo estar fechado, o fato de não haver cultos públicos, não haver missas públicas, não quer dizer que a Igreja de Cristo não está buscando ao Senhor, não está buscando a Deus. Pelo contrário, se você me acompanha nesse momento, se você está ouvindo esta mensagem, você é o retrato de que a Igreja de Cristo continua buscando Cristo, continua buscando a comunhão com os irmãos. Mesmo em meio aos templos fechados, missas, cultos sendo proibidos, mesmo em meio a esse caos e pandemia que temos vivido, nós continuamos buscando ao Senhor. O templo está fechado, mas a igreja continua em missão. A igreja continua buscando a face do Cristo. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender os tempos. E os tempos atuais, do ano passado, 2020 para cá, nós estamos enfrentando uma crise muito intensa, muito forte, que eu e você nunca enfrentamos. Outras pessoas em outros tempos da história, com certeza já passaram, mas eu e você, nós nunca enfrentamos uma pandemia como essa luta contra a Covid-19. Que de alguma forma trouxe um impacto a todas as áreas da nossa vida. Veio tirar, veio desmontar tudo aquilo que nós tínhamos como certo, como certeza. Todo o nosso ego, arrogância foi jogado ladeira abaixo. Os nossos planos, sonhos, todos eles tiveram que ser mudados. A nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, como família, como igreja, tudo isso teve que ser mudado. E aí eles deram o nome de um novo normal, que na verdade a gente ainda não sabe qual é. Nós ainda estamos no meio da pandemia, estamos talvez num ponto mais crítico. Amanhã, dia 15, vai fazer exatamente um ano e que nós estávamos anunciando o fechamento da nossa igreja devido às questões pandêmicas. E um ano depois, as coisas não melhoraram, pelo contrário, elas estão mais intensas, estão piores. E a Igreja de Cristo precisa, de alguma forma, buscar um posicionamento diante desses momentos difíceis, né? Como eu disse, eu e você nunca passamos por uma pandemia, é a nossa primeira vez. Mas a Igreja de Cristo, num contexto geral, já passou por vários momentos difíceis, já enfrentou epidemias, pandemias e várias outras coisas no decorrer da história. E como que a Igreja de Cristo, como o corpo de Cristo, se posicionou, como que foi a postura dessas pessoas nos tempos em que eles viveram, em que de repente a tecnologia ainda não era tão avançada como hoje, a medicina não é tão avançada quanto hoje. Então, quando nós, como Igreja de Cristo, no meio desse caos em que vivemos, nós como Igreja de Cristo precisamos olhar para trás.
observar como que foi essa transição, essas passagens, a postura da igreja em tempos de dificuldade. Se nós observarmos lá no começo, a igreja primitiva, lá em 166 a 189 depois de Cristo, em Roma, eles enfrentaram uma peste chamada Antonina, que na realidade veio como uma forte febre e que dizimou 2.000 pessoas por dia. Hoje, nós já estamos rompendo nós já rompemos esse número de 2.000 pessoas sendo mortas por dia. Mas naquela época, imagina, tinham menos pessoas, era num lugar específico e 10% da população foi dizimada por causa dessa peste. E em meio ao caos e à dificuldade, a igreja se posicionou como sendo um lugar de acolhimento das pessoas, dos enfermos, daqueles que estavam necessitados de ouvir uma mensagem de esperança. A igreja se posicionou como um agente social. A igreja abriu as suas portas para acolher pessoas em seus templos, para ajudá-las, como se fosse um hospital, uma extensão de um hospital. Anos mais tarde, talvez 100 anos mais tarde, se eu não me engano, teve uma outra peste chamada peste de Cipriano. A peste de Cipriano ela chegou a dizimar 5.000 pessoas por dia em Roma. Você imaginou? Hoje, com mais de 2.000 pessoas, nós já estamos espantados. Naquela época, mais ou menos o ano de 250 depois de Cristo, 5.000 pessoas sendo mortas por dia em Roma. 2/3 da população de Alexandria, que era uma das maiores da época, foram dizimadas pela peste de Cipriano. E o bispo Cipriano, na época, ele descreveu como que seria essa peste, né? É uma febre hemorrágica, um surto de varíola, algo parecido. Quando ele disse o seguinte: olha, os intestinos são sacudidos por vômitos contínuos. Os olhos estão em chamas com o sangue infectado. E em alguns casos, os pés ou algumas partes dos membros são arrancados pelo contágio da putrefação doentia, ou seja, os membros estavam adoecendo. À medida que esta peste de Cipriano avançava, membros teriam que ser decapitados, membros do corpo, mãos, pés, pernas, braços eram arrancados porque apodreciam. E qual foi a postura da igreja nessa época? A igreja cuidava dos doentes, dos moribundos, enquanto as cidades inteiras eram esvaziadas. Parentes, amigos, jogavam as pessoas que estavam à beira da morte nas ruas e tratavam essas pessoas como se fossem sujeira. Eles não queriam ver um ente querido, não queriam ver alguém que amavam sofrendo por causa da peste de Cipriano, então eles se livravam da pessoa antes que ela morresse. E a igreja acolhia aqueles que estavam à beira da morte, a igreja cuidava dos doentes, a igreja abria os seus templos para acolher essas pessoas. E nós precisamos entender que em tempos de dificuldade a igreja ela tende a crescer. Neste tempo, por exemplo, quando houve a peste de Cipriano, a igreja em 251 era formada por mais ou menos 1.200.000 cristãos. 49 anos depois, no ano 300, o número de cristãos já chegava a 6 milhões, porque à medida que nós estendíamos o acolhimento, estendíamos o amor, estendíamos a graça a essas pessoas, elas se sentiam amadas, cuidadas e entregavam as suas vidas a Jesus, e aquilo que elas receberam, o amor, a atenção e o cuidado, elas estendiam a outras pessoas. Lutero também enfrentou essa grande luta, essa dificuldade com a peste negra, que alcançou inclusive Wittenberg, na Alemanha, por volta aí do ano 1527. E qual foi a postura de Lutero? O que ele, juntamente com a sua esposa Catarina, qual foi a postura desse casal cristão? Quando muitas pessoas abandonavam
as pessoas abandonavam os seus lares, abandonavam a cidade por causa da invasão da peste negra, Lutero falou: não, eu não vou sair daqui, eu vou permanecer. E olha o que ele disse: que as orações de fé deveriam ser oferecidas pela misericórdia de Deus junto com as práticas responsáveis de saneamento, medicação e isolamento social, para não ser responsável pela própria morte ou de qualquer outra pessoa. Embora ele seguisse os conselhos médicos tanto quanto possível, ele dizia que não poderia negligenciar os seus deveres como cristão e pastor. Caso o seu vizinho precisasse dele ou alguém necessitasse de conforto quando estava doente ou morrendo, era o seu dever estar presente. E ele afirmava o seguinte: se a sua hora de morrer chegasse, Deus saberia onde encontrá-lo. Lutero estaria exatamente aonde o Senhor o havia colocado, cuidando de gente, cuidando de pessoas, levando a mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, cuidando daqueles que necessitavam de ser cuidados, abrindo o templo para que ele servisse como uma extensão de hospitais, porque os hospitais estavam lotados, irmãos, como temos situações hoje. Templos podem servir como um hospital de ajuda, né? Uma extensão dos hospitais hoje em dia. Mas nós precisamos, como Igreja de Cristo, ter um posicionamento. Nós precisamos entender que nós não podemos aguardar que o governo diga que nós precisamos fechar para que a gente venha realmente fechar a igreja. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, buscar a direção do Senhor para como nós devemos nos portar como Igreja de Cristo no meio do caos. Como que a Igreja do Senhor deve se comportar no meio de uma pandemia, no meio de algo tão intenso que tem ceifado vidas, ceifado sonhos e esperanças. O que as pessoas do mundo esperam encontrar na igreja, a verdadeira Igreja de Cristo. Nós precisamos estar atentos a essas questões. Spurgeon, ele dizia que nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior problema, nos momentos em que a morte ela se faz presente, é exatamente nesse momento que a mente do ser humano se torna mais sensível à palavra de Deus. E a Igreja do Senhor tem se calado muitas vezes diante das decisões políticas, diante das questões sociais. Muita coisa foi feita, graças a Deus. Muitas igrejas despertaram neste momento de luta e de dificuldade em que o nosso mundo se encontra, mas tem muitas igrejas ainda que estão caladas, estão quietas, aguardando. Se mandarem fechar, nós fechamos. Se mandarem abrir, nós abrimos. Se falar para ir, nós vamos. Se falar para ficar, nós ficamos. Aí muitas igrejas estão aguardando o que o governo, o que a presidência, o que os líderes governamentais estão direcionando para fazer. Mas na realidade, meus amados, nós como Igreja de Cristo, nós precisamos buscar em Cristo, buscar no Senhor, buscar na palavra do Senhor, qual a nossa postura diante dessas questões. Quando nós vemos o final de Mateus no capítulo 9, final do capítulo 9 de Mateus, nós vemos Jesus ali olhando as multidões como ovelhas que não têm pastor, como que desamparadas, sem direcionamento, sem saber o que fazer. E hoje muitas igrejas, muitos irmãos estão desse jeito, porque falta uma liderança forte, falta uma liderança capaz de buscar a face do Senhor para direcionar a sua igreja, para direcionar aqueles para os quais o Senhor nos colocou como responsáveis. Eu não tenho que buscar no presidente, no governador ou no prefeito o que a igreja vai fazer. Eu tenho que buscar no Senhor e na sua palavra, em oração, em consagração, em jejum, em estudo da palavra. É no Senhor que está a minha esperança, é no Senhor que deve estar a sua esperança, não no governo. Por isso, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã o texto de Romanos, no capítulo 12, como
uma forma de nós refletirmos qual deve ser a postura da igreja em meio a situações de pandemia, em meio a situações de caos. Como a igreja deve se comportar no meio da dificuldade. O que as pessoas esperam ver em nós, o que Cristo espera ver da sua igreja. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto. Primeira parte, eu separei aqui algumas orientações de como a igreja deve se comportar, qual deve ser a posição, o posicionamento da igreja. Romanos capítulo 12, a partir do verso 1: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos. Qual é a nossa primeira posição diante do caos, diante da dificuldade, diante do grande problema que nos envolve? A primeira posição da Igreja de Cristo é adorar ao Senhor. Nosso primeiro chamado, nossa primeira posição, nossa primeira decisão: eu vou adorar a Deus, eu vou buscar a face do Senhor. Paulo coloca para nós aqui o que? É uma súplica. Olha, eu suplico à igreja de Cristo, eu rogo, eu peço que a igreja de Cristo, ela realmente se entregue a Deus. Entregue o corpo de Cristo realmente ao cabeça que é Cristo. A igreja, o corpo precisa se entregar a Deus. E não como era feito como os sacrifícios eram feitos antigamente. Antigamente nós tínhamos os sacrifícios de animais mortos. Eram cordeiros, carneirinhos, ovelhas, eram bois, cabras, passarinhos, eram animais mortos oferecidos no altar de Deus. Hoje, o Senhor não quer que você morra. Ele quer que você morra para o mundo, mas que viva para Ele. E como isso acontece? Quando Ele te dá a possibilidade de você escolher consagrar a sua vida, escolher buscar a face de Deus no meio da dificuldade. Quando você busca a Deus no momento do caos, você está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti, a minha esperança está no Senhor, não está no emprego ou na falta dele, não está no alimento ou na falta do alimento, não está no meu emprego ou na falta do emprego, não está nos bens materiais ou na falta deles, mas a minha esperança e a minha confiança está no Senhor. Por isso, Paulo nos diz: sacrifício vivo e santo. Consagre o seu coração, consagre a sua mente. Para de alimentar a sua mente e o seu coração com coisas ruins, com coisas negativas. É bom nos mantermos informados sobre os tempos atuais? Sim, mas essas informações não devem alimentar nossa mente e o nosso coração. Eu devo pegar, sim, as informações dos dias atuais e levá-los em oração aos pés da cruz, levar em oração ao Senhor, clamar, rogar, pedir por essas vidas, por essas famílias. Um sacrifício vivo e santo é aquilo que realmente vai agradar ao Senhor. É um sacrifício, é o chamado culto racional. E o culto racional não é aquele que é só provido de razão, sem emoção, não. Um culto racional é aquele que está equilibrado entre a razão e a emoção. Um culto racional é exatamente esse que teve a capacidade de entender que nós somos seres vivos e Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E por ser um Deus de vivos, eu vou consagrar a minha vida ao Senhor, eu vou separar tempos para estar na presença de Deus, buscando o direcionamento dEle, buscando o consolo que só Ele pode me dar. E isso vai agradar ao Senhor. A posição da igreja tem que ser diferente da posição do mundo. Por isso Paulo nos diz aí no verso 12 que o comportamento, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. No meio do caos, as pessoas se desesperam.
As pessoas começam a invadir lojas de conveniência, lojas de supermercados, começam a saquear, a agredir. A atitude das pessoas, as pessoas perdem o filtro e começam a agir como se fossem animais por instinto de sobrevivência. Mas nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter o coração focado no Senhor, a mente em Cristo. Precisamos ter realmente equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual e um equilíbrio nos nossos pensamentos para que possamos tomar decisões direcionadas por Deus e não pelas circunstâncias. Paulo nos diz claramente, olha, Deus está mudando o modo de pensar da igreja. Esta igreja, nos dias atuais, é uma igreja que buscava a questão da prosperidade, a questão de ser, de ter, de possuir, de alcançar, quando na realidade o Evangelho quer mudar a nossa forma de pensar para nós entendermos que uma igreja precisa ser igreja. E quando nós somos a igreja, nós fazemos a diferença onde nós estamos. Porque uma igreja que só busca fazer é uma igreja que cai no ativismo. E Deus não nos chamou para sermos simplesmente pessoas ativistas, mas pessoas que são a igreja, são aquelas que levam luz às trevas, são aquelas que levam esperança àqueles que estão desesperados, são aquelas que levam paz aos lugares de conflito, amor aos lugares de guerra. Nós somos chamados para ser isso, irmãos. A postura da igreja, a primeira posição da igreja é uma posição de adoração a Deus. Segunda posição da igreja, a partir do verso 3, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. A segunda orientação, amados, que o apóstolo Paulo nos dá como um posicionamento da igreja nos dias difíceis, nos dias de caos, é que nós devemos controlar o nosso ego. Uma igreja centrada em si mesmo é uma igreja morta. Uma igreja que está preocupada com o seu próprio umbigo é uma igreja morta. Essa igreja que Paulo nos diz aqui é uma igreja que precisa tomar cuidado, porque uma vez que nós adoramos a Deus e aí nós nos colocamos numa posição de buscar ao Senhor, de consagrar a nossa vida, nós corremos o grave risco de nos acharmos melhores do que os outros. Nós precisamos entender que o Senhor, tudo que nós temos vem de Deus. E tudo o que Deus nos dá, Ele mesmo cuida. E tudo o que nós temos precisa estar disponível às outras pessoas. Então, queridos, não seja arrogante ao ponto de achar que o que você faz te torna melhor do que as outras pessoas. O que você tem te torna melhor do que as outras pessoas. Não. Saiba que o que você tem foi Deus quem te deu. E isso que Deus te deu é para você zelar, cuidar, mas também, antes mesmo de você cuidar, Deus já tem cuidado. E o que você tem precisa estar disponível às outras pessoas. A sua família, foi Deus quem te deu. Antes de você se preocupar com a sua família, Deus já se preocupa com ela. E a sua família precisa estar disponível também para servir de acolhimento às outras pessoas. Vocês como família precisam estar disponíveis para ser um exemplo aos outros e ao mundo de como é uma família cristã, como que uma família cristã se comporta, como é o posicionamento de uma família cristã no meio do caos e da dificuldade, como que essa família se relaciona, como que a família cristã trata as suas diferenças. E se você não aprendeu a ser família com Jesus, eu te convido a mergulhar nas Escrituras. Eu te convido a fazer uma avaliação de quem você é, do que a sua família tem sido, de como vocês têm se relacionado diante do Senhor. Será que Deus se agrada da forma como vocês se relacionam como família? Será que vocês que se dizem cristãos, nós que nos dizemos cristãos, estamos realmente dando exemplo
de como ser uma família cristã àquelas famílias que não conhecem Jesus? Será que nós somos arrogantes ao ponto de achar que somos melhores do que outros, simplesmente porque fazemos alguma coisa ou temos alguma coisa que outras pessoas não têm? Então, primeiro, adore ao Senhor. Segundo, controle o seu ego. Terceiro, a partir do verso 6, Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom é consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere com responsabilidade. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Terceira orientação, sirva com excelência. O que vier às suas mãos para fazer, faça bem feito. Faça com tudo o que você tem. Dedique-se a isso que você está fazendo com todo o seu coração, meu querido, minha querida. A palavra nos diz o que? Olha, todos nós fomos capacitados por Deus com no mínimo um dom, alguma coisa que você faz e faz bem, então faça da melhor forma possível. Se você prega a palavra, pregue a palavra para trazer exortação, para trazer esperança, para trazer um novo ânimo à igreja, para trazer esperança às pessoas que não conhecem Jesus. Pregue Jesus como se Ele estivesse às portas, como Ele realmente está. Não pense que você está falando de um evangelho que é uma ficção, não, isso é realidade. O evangelho de Jesus é realidade. Muitas pessoas pregam Jesus como se fosse uma historinha boa, uma historinha legal para as pessoas, não. O evangelho é a maior realidade que nós temos no dia a dia. Se você prega a palavra, faça com fé, faça com amor, faça com esperança, faça com tudo que você tem, meu amado. Se a palavra nos diz que se você serve, sirva realmente com dedicação, faça com amor, com dedicação, sirva as pessoas. Não importa o que você faz, o que você está servindo, mas sirva. Sirva amor, sirva compaixão, sirva amizade, sirva as pessoas. Se você ensina com esmero, ensina com cuidado, porque se você ensinar as pessoas como elas devem buscar ao Senhor, você está mostrando para essas pessoas um caminho de vida. Muitas pessoas, a educação de um país, ela pode transformar a realidade desse país. Hoje nós infelizmente tivemos muitas bolsas de pós-graduação que foram ceifadas e hoje o nosso país sofre porque não temos como pesquisar, não temos disponíveis pesquisas realmente profundas e sérias, porque não temos recursos financeiros para tal, porque a nossa liderança atual entende que nós não precisamos estudar, nós não precisamos de conhecimento, isso é dinheiro jogado fora. Em alguns momentos eu acho que nós estamos voltando para a era do pão e do circo. E nós somos os grandes palhaços que vivemos no mundo. Nós precisamos entender e sermos voz profética no meio dessa nação. Nós não podemos nos calar como igreja de Cristo, nós precisamos tomar um posicionamento, meus amados. Aquele que encoraja pessoas, encoraje-as. Se Deus te deu o dom, a palavra, te deu esse dom tão maravilhoso de encorajar pessoas, faça com todo cuidado, faça com todo amor, faça com todo zelo. Se o Senhor te deu o dom de contribuir, contribua com generosidade, meu querido. Hoje nós precisamos muito das contribuições, não só aqui em nossa igreja, mas em vários outros lugares. Pessoas estão precisando de contribuições generosas. O povo de Deus é um povo que, quando entende o Deus generoso a que serve, é uma igreja que serve com generosidade, que contribui com generosidade, que age com solidariedade para com as pessoas, porque elas compreendem isso. Se o meu Deus é um Deus de tamanha generosidade e Ele me abençoa com generosidade, é para que eu compartilhe também com generosidade para com as outras pessoas que estão necessitadas.
E ele diz ainda: se você for demonstrar misericórdia, faça com alegria. A misericórdia, amados, é o espaço que nós abrimos de acolhimento, como um útero que acolhe uma criança, para que aquela criança se sinta segura, amada e possa ter paz para crescer e se desenvolver com tranquilidade. Eu e você, Igreja de Cristo, somos chamados para agir com misericórdia para com as pessoas, porque Deus já agiu assim conosco. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos abrindo um espaço para as pessoas falarem das suas dificuldades, das suas lutas, dos seus medos e angústias, e nós acolhemos essas dificuldades, levamos aos pés da cruz em oração, aconselhamos com sabedoria, o Senhor faz o mesmo por nós. Ele também nos acolhe nas nossas dificuldades, Ele também nos dá o espaço para a gente falar, colocar diante dele tudo aquilo que está nos sufocando. E Ele nos envolve em um grande abraço, num espaço de segurança, de amor, que nós chamamos de misericórdia. Essa misericórdia é exatamente, em alguns momentos, também conhecida ou traduzida como compaixão. É quando você sente a dor do outro, é como se você pegasse a dor da outra pessoa e trouxesse para senti-la em seu próprio coração, em seu próprio corpo. Nesse momento que nós vivemos, amados, nunca foi tão necessária a misericórdia e a compaixão. Nós precisamos nos colocar nos lugares das pessoas que estão sofrendo, que estão perdendo entes queridos. Então, primeiro, adore ao Senhor, Igreja de Cristo. Controle o seu ego, Igreja. Sirva com excelência. Quarta orientação, verso 9. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal e apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer de honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Nós precisamos entender que Jesus, Ele veio ao mundo há mais de 2000 anos atrás, encarnado como um ser humano. Ele veio ao mundo que vivia com regras e mandamentos. E eram muitas regras, muitos mandamentos. Num contexto geral, na cabeça de um judeu da época, eles tinham que cumprir 613 mandamentos. Era um mandamento para cada osso do corpo e um mandamento para cada dia do ano. Faça isso, não faça aquilo, esteja aqui, não esteja ali, fale isso, não pode falar aquilo. Um monte de regras e mandamentos. Jesus vem, conhece todo o contexto em que vivemos e resume todos os mandamentos em apenas 2. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e ao seu próximo como a você mesmo. Por isso, esta orientação, a quarta orientação é: ame sem fingimento. Não finja que ama, mas entregue realmente o seu coração. Não entregue, seja como o apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, quando ele diz: olha, nós amamos tanto vocês, meus irmãos, que decidimos não dar apenas a mensagem de Cristo, mas dar a nossa própria vida. Nós, como igreja, precisamos também estar prontos a amar as pessoas. Jesus, Ele é o nosso grande exemplo, o nosso padrão de vida. E Ele nos diz que nós devemos amar os nossos irmãos. E a palavra do Senhor é muito clara para nós aqui. Esse amor, ele não é um sentimento. Eu não sinto que eu amo fulano ou que eu devo amar ciclano. O amor é uma decisão que nós tomamos. Jesus, Ele decidiu nos amar e por isso Ele morreu nesta cruz. Ele morreu na cruz por nossos pecados, a fim de que nós fôssemos redimidos, lavados no sangue de Cristo, para que pudéssemos ter um lugar de esperança para onde voltar, para os lugares celestiais, para a morada do Pai. Então nós precisamos entender isso, e a Igreja de Cristo, ela precisa desenvolver esse amor fraternal, esse amor entre irmãos, é um amor de família. A Igreja de Cristo, ela é uma família, e como família precisa caminhar junto, precisa olhar na mesma direção, precisam entender que, apesar das nossas diferenças enquanto familiares,
Nós servimos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Espírito, e esse mesmo Espírito é o que nos une. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Por isso a igreja precisa ter essa postura de amar as pessoas, de amar o ser humano, de trabalhar sem preguiça, de entender que os tempos atuais são tempos em que a igreja precisa manifestar o amor através do serviço, através de um posicionamento realmente sério e responsável. É necessário manter distanciamento, sim. É necessário tomar todas as orientações para a preservação da vida, sim. Usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos, manter distanciamento. Todas essas coisas são importantes, sim. E são atitudes de amor para os tempos atuais. A manifestação do amor nos tempos atuais, elas são manifestas dessa forma. Mas o fato de ter que obedecer a esses mandamentos não pode esfriar o nosso relacionamento enquanto corpo de Cristo, enquanto família de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor nos diz o que? Olha, trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. O entusiasmo quer dizer com o Espírito dentro. Aquele que recebe o Espírito, que recebe o Espírito Santo, ele recebe um renovo no seu ânimo, na sua alma. Ele tem alegria naquilo que faz, ele tem fervor na sua oração, ele tem alegria quando liga para um irmão, ele tem alegria quando está numa reunião, mesmo que por Zoom, Meet ou qualquer outra ferramenta de rede social para compartilhar a palavra. Ele tem alegria e entusiasmo para aquele momento. Olha, vai chegar o momento da oração, vai chegar o momento do encontro com os nossos irmãos para estudar a palavra, vai chegar o momento de culto. Ele tem entusiasmo. Outra questão que ele fala muito importante para nós, o apóstolo Paulo coloca para nós aí a partir do verso 12: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Oração, um posicionamento mais claro do que esse, eu acho que não tem, irmãos. Sejam pacientes na tribulação, na dificuldade, e não parem de orar. Igreja do Senhor Jesus, paciência, sejam pacientes na dificuldade. Paciência, a raiz de paciência é sofrimento. Ou seja, na dificuldade nós vamos enfrentar sofrimento, sim. Vamos enfrentar dores, doenças, nós vamos enfrentar, mas permaneçamos firmes em meio às dificuldades, e não deixemos de orar. O que nós temos observado é que muitos irmãos têm deixado a vida de oração de lado, têm enchido a sua mente, o seu coração com tantas coisas que o mundo diz, que o mundo faz, e o Paulo já disse o que? Olha, não imitem a conduta, não imitem o comportamento e os costumes do mundo. Muitas pessoas têm deixado de orar, têm deixado de buscar a face de Deus por causa das dificuldades. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã, posicionamento: seja paciente na dificuldade e ore em todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz para não sermos ansiosos, mas antes, o que a gente precisa fazer para não ser ansioso nos dias atuais? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, nos diz: olha, não vivam ansiosos por coisa alguma, ao invés disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez. E aí nós vamos experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, porque Ele vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Olha que texto lindo, para que você se mantenha realmente paciente na dificuldade e orando ao Senhor em todo o tempo. Sexta orientação para a igreja, verso 13: quando os membros do corpo santo passarem por necessidades, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Essa é a outra orientação para a igreja de Cristo: seja hospitaleira.
Uma das grandes características do povo de Deus foi sempre a questão da hospitalidade, do acolhimento. Muitos na história da igreja acolheram anjos sem saber que eram, simplesmente porque estavam dispostas a estender a hospitalidade, a acolher aqueles que sofrem, que precisam de atenção. Mas pastor, como é que eu vou acolher nesse momento de pandemia? Você pode acolher por meio da hospitalidade. Você pode ser hospitaleiro quando você liga para alguém, para ler um texto da palavra. Você pode ser hospitaleiro quando você compartilha da palavra. Você pode orar por alguém. Você pode estender esse acolhimento numa ligação, meu amado. Você pode estender esse acolhimento em uma chamada de vídeo, em uma reunião que você pode fazer pelas diversas formas aí, ferramentas sociais. O fato de estarmos vivendo essa pandemia não quer dizer que eu e você como igreja temos que nos fechar dentro da nossa casa ou dentro de qualquer lugar e não falar com ninguém, não nos preocuparmos com ninguém. A igreja de Cristo não é assim, porque Cristo não é assim. Cristo, quando ele via o leproso, por mais que as pessoas se afastassem, ele estendia o acolhimento, a consagração de vida de Jesus, fazia com que a sua santidade purificasse o leproso. Eu não estou dizendo que você deve ir lá no hospital, onde está cheio de gente com Covid, sem nenhum tipo de proteção, porque você agora vai orar em nome de Jesus e as pessoas todas vão ser curadas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa ser responsável quanto ao cuidado com a sua vida e a vida do outro. O mandamento de Jesus não é amar ao próximo como a você mesmo. Então eu preciso me cuidar, eu preciso tomar cuidado com a minha saúde para que eu possa também cuidar e tomar cuidado da saúde do nosso irmão. Quando você está num avião, quando a aeromoça está dando aquelas orientações antes do avião decolar, ela diz, olha, em caso de turbulência, vão cair máscaras do teto e você vai pegar essa máscara e você vai colocar em quem? Na pessoa que está do seu lado? Não, ela diz que você primeiro tem que colocar essa máscara em você. Primeiro você precisa cuidar de você, da sua saúde física, emocional, espiritual, psíquica, para que você possa também cuidar das outras pessoas. Cuida daquilo que você está comendo, da sua alimentação, cuida daquilo que você está vendo, que está entrando pelos teus olhos, daquilo que você está ouvindo. Cuide-se para que você possa cuidar do outro e assim estender esse acolhimento nas diversas formas, como nós sabemos que pode ser feito. Você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode ligar, você pode fazer N coisas. E nós, como seres humanos, nós somos extremamente inteligentes quando nós queremos algo. Nós somos criativos quando nós queremos alcançar algum objetivo. E a Igreja do Senhor, ela tem o Espírito Santo para nos ajudar e nos conduzir a cuidar de outras pessoas. Outra questão, a partir do verso 14, abençoem aqueles que os perseguem e não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não, até o 15, simplesmente. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é a outra prática. Viva um dia de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo em meio à pandemia, em meio às dificuldades, crianças ainda nascem, pessoas ainda se casam, aniversários ainda são celebrados. Cada momento deve ser vivido de acordo com a sua realidade. Nós, como Igreja de Cristo, e essa de repente talvez seja um dos chamados difíceis, como líderes e pastores têm, nós muitas vezes, como pastores e líderes, nós fazemos um casamento, ou melhor, fazemos um velório pela manhã, à tarde, talvez tenhamos de fazer um batismo e à noite, um casamento. Ou de repente temos que nos alegrar porque nasceu uma criança de tarde e em seguida
alguém conhecido nosso faleceu. Estarmos em ambientes diferentes, em situações diferentes, requer de nós saúde espiritual, saúde emocional, saúde psíquica. E isso não é fácil, irmãos. Por isso, Paulo começa nos dizendo que nós precisamos nos entregar plenamente ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e que vai agradar ao Senhor, para que Ele cuide da nossa saúde mental, emocional e espiritual, para que possamos viver cada momento de acordo com a sua realidade. A igreja é chamada para chorar com aqueles que choram, quando eles perdem um ente querido, quando estão com alguém enfermo num leito de hospital, lutando pela própria vida. Essa igreja é chamada a chorar com aqueles que perderam os seus empregos, que estão passando por necessidade. A igreja é chamada para chorar por aqueles que estão escravos de algum vício, que estão escravos de uma depressão, de uma angústia, por aqueles que choram porque perderam alguém que se suicidou, porque não encontrou esperança na vida. A igreja é chamada para chorar, mas a igreja também é chamada para se alegrar nos momentos em que uma criança se alegra, em que um casal diz sim um ao outro para o matrimônio, em que alguém diz sim para Jesus porque entregou a sua vida e agora encontrou esperança em Cristo. A igreja é chamada para se alegrar também nestes momentos. Nós, como igreja, precisamos aprender a nos posicionar. Olha, irmãos, é um momento de se alegrar, vamos nos alegrar. É um momento de chorar, vamos chorar. É um momento de orar, então vamos orar. É um momento de se consagrar, então vamos nos consagrar. É o momento de buscar a Deus, então vamos buscar a Deus com tudo que temos e com tudo que somos, porque nele repousa a nossa esperança, nele repousa a nossa vida. Em Jesus está aquilo que é mais precioso para nós, irmãos. E se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos viver uma vida cristã extremamente difícil, miserável, uma vida cristã que realmente vai se tornar escravo do tempo presente. Vamos acabar nos tornando escravos das circunstâncias e vamos agir como o mundo tem agido. Vamos nos comportar como o mundo que não conhece Jesus tem se comportado. A última orientação para uma igreja que enfrenta momentos de dificuldade, a partir do verso 16: vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. A igreja é chamada não única e exclusivamente para ser um agente de transformação, mas a igreja é chamada para ser um agente de paz. E a palavra do Senhor é muito clara: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Esse momento de pandemia, amados, ele trouxe uma realidade dura para as pessoas, porque ele veio potencializar aquilo que estava incubado. Aquilo que estava meio que escondido e mascarado foi escancarado na pandemia. Um relacionamento que aparentemente era conduzido de forma tranquila, porque uma parte do dia um trabalha, o outro trabalha, à noite se encontram, ficam ali 2 ou 3 horinhas juntos e depois vão dormir, e aquele era um relacionamento, entre aspas, ótimo, mascarava uma falta de conversa, uma falta de diálogo, uma falta de cumplicidade. E nesse momento de pandemia em que as pessoas são chamadas para trabalhar nas suas casas, para passar mais tempo no ambiente do lar, mais tempo entre os familiares, os conflitos vieram à tona. Uma palavra que você fala é um A, já vira um B, e que torna um C, e que vira uma discussão, vira um conflito, e que gera ira um contra o outro, gera raiva de um cônjuge para com o outro, de um pai para um filho, e assim por diante. Os lares se tornaram grandes campos minados, onde tem que se tomar muito cuidado com o que se fala, para que uma mina não exploda. Eu e você, como igreja de Cristo, precisamos ter uma palavra de paz
uma palavra de esperança, uma palavra que acabe com conflitos. Não entre em discussões, não crie discussões, mas seja aquele que vai levar paz aonde existe guerra, seja aquele que vai levar amor aonde existe ódio, seja aquele que vai trazer uma palavra sensata, equilibrada, para sanar quaisquer problemas ou discussões que possam estar acontecendo no seu lar. Nós somos chamados para ser agentes de transformação, agentes de mudança, agentes de paz. Uma das coisas mais poderosas que nós temos à nossa disposição é a palavra, o dom da palavra. A mesma palavra que lá em Gênesis disse: haja luz e houve luz. Essa mesma palavra, ela tem o poder de criar, de gerar vida e de gerar morte. E cabe a mim e a você, a cada um de nós, a forma como nós vamos usar o poder da palavra na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, nas reuniões, mesmo que virtuais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Então, queridos, amados que me acompanham, resumindo o que nós falamos, qual deve ser a postura da igreja em meio à dificuldade, em meio ao caos, em meio aos momentos de pandemia? Primeiro, adore o Senhor. Depois, controle o seu ego. Sirva com excelência. Ame sem fingimento. Seja paciente na tribulação e ore em todo momento. Pratique a hospitalidade. Viva um dia de cada vez e seja um agente de transformação e paz. Igreja, nós precisamos compreender que a glória do Senhor, ela é manifesta em nossas ações, em nossas palavras. As nossas atitudes vão revelar o quão próximo nós estamos no nosso relacionamento com Deus. Uma igreja que ora, mesmo que não esteja no templo, mas tem uma vida de oração particular, uma igreja que busca alimentar a mente e o coração, santificando-se com a palavra de Deus, é uma igreja que não vai agir conforme o comportamento do mundo ou os costumes do mundo, mas está buscando no Senhor, no reino de Deus, o verdadeiro comportamento do cristão, o verdadeiro comportamento da noiva de Cristo, o verdadeiro comportamento daquela que o Senhor vem buscar, o verdadeiro comportamento daquela que vive uma vida ansiando pela volta do noivo que é Jesus. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você, nessa hora, a orar comigo, colocar o seu coração, a sua vida no altar do Senhor. O Senhor conhece as suas dificuldades, o Senhor sabe onde você tem falhado. Talvez você não tenha adotado ainda essa postura que eu te passei hoje pela manhã no livro de Romanos capítulo 12, mas agora você já sabe como você deve se portar e comportar diante das dificuldades. A palavra do Senhor é muito clara. Deus nos diz que Ele nunca nos deixou e nunca nos abandonou e nem abandonará. No meio da dificuldade, Ele permanece fiel, Ele permanece conosco. Ele não vai nos deixar no vale da sombra e da morte, pelo contrário, Ele vai pegar na nossa mão e com o seu cajado e a sua vara Ele vai nos guiar para atravessarmos esse vale de sombra e morte, até chegarmos aos vales verdejantes, nos lugares bons, onde possamos descansar e desfrutar do refrigério para as nossas almas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra de vida, palavra de esperança. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de olhar para trás, para a história, a fim de compreender como devemos nos comportar nos dias atuais para transformar o nosso futuro. Nos ajuda a termos coragem, Senhor,
para fazermos uma autoavaliação nesse momento e entender até onde nós temos sido Igreja de Cristo nos tempos atuais e quão longe nós estamos da Tua Palavra. E nos ajuda a ter coragem de voltar, Senhor, de voltar para perto de Ti, de desenvolver real relacionamento com o Senhor, de aprofundar esse relacionamento contigo, ó Deus, a ponto de arrancarmos de nós, Deus, tudo aquilo que está nos impedindo de sermos cheios do Teu Espírito Santo. Porque uma vez que eu deposito no Teu altar os meus medos, as minhas falhas, as minhas angústias, o desespero da minha vida, as minhas tristezas, as minhas frustrações, eu estou esvaziando o meu coração e a minha mente dessas coisas que estavam ocupando, para que o Senhor possa me encher do Teu Espírito Santo. E uma vez que esse Espírito enche o meu coração e a minha mente, que ele possa transbordar, Senhor, para que eu possa me servir como um canal de bênção na vida de outras pessoas. Assim como generosamente o Senhor nos enche com o Teu Espírito Santo, que nós possamos compartilhar esse Espírito de forma generosa com aqueles que precisam, que necessitam de esperança, de orientação, que nós possamos desenvolver a compaixão, ó Deus, sentir essa dor no nosso próprio coração, a dor que o outro sente, para que possamos entender realmente como ele se sente, porque foi isso que o Senhor fez conosco. O Senhor se fez homem como todos nós, passou por todas as nossas fases, ó Deus, e teve que ser aperfeiçoado, teve que aprender o que é sofrer, para entender como é ser um ser humano. E muitas vezes nos tornamos indiferentes ao sofrimento do outro, porque nos achamos melhores, porque achamos que nós podemos ou temos algo que o outro não tem, e nos tornamos insensíveis ao sofrimento do próximo. Oh Deus, que nessa manhã o Senhor possa quebrantar o nosso coração, nos dá um coração capaz de sentir o sofrimento, a dor do outro, nos dá um coração capaz de aprender da Tua Palavra, nos dê, Senhor, direcionamento, coragem, para sermos uma igreja realmente, Senhor, sendo luz num mundo de trevas. Porque foi esse o real chamado do Senhor para nós. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo, ela seja com cada uma dessas pessoas que ouviram esta mensagem nesta manhã, com cada uma das igrejas espalhadas pelo planeta que estão ministrando com responsabilidade a Sua palavra, Pai. E nos ajuda, Senhor, a viver os tempos atuais para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua casa seja um lugar onde o Espírito Santo habite e que você possa realmente ser a igreja de Cristo, a igreja que Cristo espera que você seja, em todos os lugares, que Cristo possa ser visto na sua vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.